Vamos dar início à aula de conceitos e definições em materiais poliméricos, né? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. O objetivo dessa aula é apresentar alguns conceitos, né? E a proposta desses conceitos em materiais poliméricos é que a gente possa normalizar a forma da gente se comunicar ao longo do curso, né? Por exemplo, o que são materiais poliméricos, né? Qual a visão que cada um tem sobre materiais poliméricos? Qual a visão que a gente vai empregar aqui na nossa proposta? Além disso, quais são outros pontos importantes? O que é um monômero? O que é um oligômero? Né? A gente vai tentar apresentar esses conceitos e eu vou tentar, na medida do possível, trazer alguns conceitos com base no Golden Book da IUPAC. Qual que é a proposta? Por que usar o Golden Book da IUPAC na maioria das vezes? Eu tentei, sempre que possível, sempre que o Golden Book apresentava o conceito, eu tentava trazer ele através do Golden Book da IUPAC. A proposta é que existem alguns pontos que podem gerar algumas dúvidas, principalmente para pessoas que não cursaram a disciplina e nenhuma disciplina anterior, né? Por exemplo, ciência dos materiais ou algo equivalente, e acaba tendo algumas divergências, alguns pontos conceituais que eu acho que são muito importantes para a gente poder entender todo o resto da teoria envolvendo materiais poliméricos. O primeiro conceito que eu acho que a gente tem que trazer é o conceito do que é um material polimérico. Por definição da IUPAC, todo material polimérico é uma substância constituída de moléculas caracterizadas pela repetição múltipla de uma ou mais espécies de átomos ou grupos de átomos ligados uns aos outros em quantidades suficientes para fornecer um conjunto de propriedades que não variam acentuadamente com a adição ou remoção de uma ou mais unidades constitucionais. Existe a necessidade de memorizar, de decorar esse conceito? Eu acho que não. O mais importante é a gente entender alguns pontos fundamentais. O primeiro ponto que eu acho importante para a gente chamar a atenção aqui é que a IUPAC começa definindo material polimérico como sendo uma molécula, uma substância que apresenta unidades múltiplas de repetição. Né? O que seriam essas unidades múltiplas de repetição? Vão ser grupos de átomos que vão se repetir de forma periódica ao longo de toda a estrutura química da cadeia polimérica. Então, a IUPAC, já no início da definição do que é um material polimérico, ela mostra a necessidade da existência dessas unidades múltiplas de repetição. E por que isso é importante nesse conceito da IUPAC? Porque várias características, várias propriedades, vários comportamentos que a gente vai discutir ao longo de toda a disciplina de materiais poliméricos, elas vão ser baseadas nessa característica da necessidade das unidades de repetição múltiplas. Por isso que é tão importante a gente entender essa importância dessa definição da IUPAC. Ela tem um segundo conceito muito importante que ela traz agora no final da definição dela, que é essa necessidade de eu apresentar uma quantidade mínima de unidades de repetição para que eu possa definir uma substância como sendo polimérica. E aí, por que isso, né? Porque imagina que eu tenho uma molécula química, se eu tiver essas unidades de repetição em pequenas quantidades, o que vai acontecer? Se eu adicionar um átomo de carbono a mais, 2 átomos de carbono a mais, pensando aí numa molécula, né, que apresenta como unidade de repetição somente carbono e hidrogênio, o que vai acontecer? Se eu tiver ali somente 3 unidades de repetição ou uma unidade de repetição, eu vou ter variação nas propriedades, né? A temperatura de ebulição, a temperatura de fusão e várias outras temperaturas e demais propriedades, não precisa ser só térmica, elas vão ser impactadas pela presença desses átomos de carbono e hidrogênio, por exemplo. Agora, se eu tiver milhares de unidades de repetição, dezenas de milhares de unidades de repetição, por exemplo, e tirar uma, por exemplo, eu tinha lá 99.999, tirei ou adicionei uma.
não vai mudar nenhuma das suas propriedades aí de interesse para a gente. E aí, então, só nesse momento que eu passo a definir uma molécula como sendo polimérica. Então, veja bem, aí o PAC vai chamar muito a atenção para o fato da necessidade de uma molécula apresentar unidades de repetição muito bem definidas e uma massa molar mínima. Agora, o seguinte, quando eu falo, então, que ela precisa possuir uma massa molar mínima, eu acho que cabe muito bem uma pergunta do que é mínimo, né? Qual é essa massa molar mínima? Existe um valor? Teria como eu definir um valor mínimo? Primeiro, a título de ilustração para vocês, enquanto materiais metálicos, por exemplo, tem massa molar aí na casa de dezena, então eu estou falando aí de 50 gramas por mol, 100, cento e poucas gramas por mol, materiais cerâmicos aí tem massa molar na casa de centenas, então aí pode ser dezenas ou centenas, né? Então pode ser aí 100, 150 gramas por mol, no máximo uns 200 gramas por mol. Material polimérico, para vocês terem uma ideia, a gente vai ter polímeros aí com massa molar 50 mil, 500 mil, 1,5 milhão de gramas por mol, em alguns casos 5 mil gramas por mol, mas menos que isso, muito difícil. Então, a gente começa a perceber que realmente eu tenho que ter uma massa molar, em comparação a outras classes de materiais, muito alta. Agora, por que eu não posso falar um valor mínimo? Então, se seria desses valores que eu apresentei, os 5 mil gramas por mol, o menor valor? Será que então eu preciso ter no mínimo 5 mil gramas por mol para ser um material polimérico? Não. Por que não? Porque eu não posso afirmar que 5 mil gramas por mol é o melhor valor de massa molar para material polimérico. Porque no caso, vai depender da estrutura química das unidades de repetição. Então, assim, quais são os átomos que estão compondo aquela unidade de repetição? Como eles estão arranjados, né? Eu tenho um éster na unidade de repetição, eu tenho uma amida na unidade de repetição, eu tenho simplesmente átomos de carbono e hidrogênio, tudo isso vai impactar. Então, a gente vai ter aí uma dependência da unidade de repetição em relação à quantidade necessária para ser definida como, aquela molécula ser definida como sendo material polimérico. E aí, então, já que a gente está falando de unidade de repetição, de material polimérico, né? Um outro ponto muito importante para nós seria o que é um monômero. De acordo com a IUPAC, um monômero é um composto constituído de moléculas, sendo que cada uma das quais é capaz de dar origem a uma ou mais unidades constitucionais de um material polimérico. O que é essa unidade constitucional? É a minha unidade de repetição. Né? Então, esse ponto aqui da IUPAC é muito importante, eu vejo que bastante gente confunde, é que existe uma tendência a se pensar que um monômero é a mesma coisa de unidade de repetição. Não, vamos ver aqui um exemplo. A partir do eteno, eu consigo obter o material polimérico polietileno. Se a gente fazer uma análise da estrutura química dessas duas moléculas aí, o eteno e o polietileno, a gente vai ver que o eteno ele é composto por 2 átomos de carbono, ligados através de uma ligação dupla, e 4 átomos de hidrogênio. Quando eu faço essa reação química que converte o eteno em polietileno, a unidade de repetição agora ela passa a ser também 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio. Qual que é a diferença entre essas duas estruturas? No caso do monômero, o eteno, eu tenho a dupla ligação, e no caso da minha unidade de repetição, os átomos de carbono estão ligados entre si somente por uma ligação simples. Então eu não posso dizer que quimicamente essas estruturas são iguais, né? Existem outros exemplos, por exemplo, de moléculas que vão dar origem a materiais poliméricos, ou é só o eteno? Não, né? Cada polímero vai ser obtido a partir de monômeros diferentes. Então, por exemplo, policloreto de vinilo, PVC, que é aquele filme de embalar comida, conduíte, né, que o pessoal usa em construção civil, e todos esses casos aí, eles vão ser obtidos a partir do cloreto de vinila, não é? E o cloreto de vinila ele é composto por 2 átomos de carbono, 3 de hidrogênio e 1 de cloro.
né? Por isso que a gente dá o nome do polímero aí de policloreto de vinila. E eu acho que junto com essa unidade de repetição da IUPAC, a gente acaba pensando na terceira definição aqui que eu quero apresentar, que é o mero. E o que seria um mero? É exatamente a minha unidade de repetição. De acordo com a IUPAC, ele é uma espécie de átomo ou grupos de átomos presentes na cadeia macromolecular de um polímero ou de um oligômero, né? E aí, essa unidade de repetição, cada polímero vai ter uma particular para ela. Por exemplo, o polietileno, né, que a gente até já viu apresentado aqui nessa nossa discussão, ele apresenta como unidade de repetição 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio. Agora, existem outros materiais poliméricos, né? A gente vai ter casos onde eu tenho átomos de oxigênio na minha cadeia, átomos de nitrogênio na minha cadeia, sendo elementos importantes da minha unidade de repetição. E dependendo dessas estruturas, eu vou ter propriedades diferentes. Eu acho que isso é importante ressaltar. Agora, essa definição da IUPAC aqui, ela desperta uma curiosidade, porque ela diz que o mero ele vai ser a unidade de repetição tanto de um polímero quanto de um oligômero, né? E o que é esse oligômero? A IUPAC apresenta a definição de oligômero, né? Um oligômero, assim como todo material polimérico, ele vai ser essa substância constituída de moléculas que contêm poucos átomos de uma ou mais espécies ou grupos de átomos ligados repetidamente uns aos outros. Isso aí é a mesma definição do material polimérico, que é a definição de unidade de repetição ou mero. E onde é que vai estar a diferença do oligômero, então, para o material polimérico? Exatamente na massa molar. Seguindo a definição da IUPAC, no caso do oligômero, as propriedades físicas deste variam com a adição ou remoção de uma ou mais unidades constitucionais de suas moléculas. Então, agora aqui, diferentemente do polímero, se eu incorporar uma unidade de repetição ou remover uma unidade de repetição do oligômero, a sua temperatura de fusão vai mudar, a sua temperatura de ebulição e todas as outras propriedades. Existem moléculas assim, então, qual que é a necessidade que tem do ponto de vista de massa molar para uma molécula ser oligomérica? Ela vai ter que ter uma massa molar menor que a do meu material polimérico. Agora, um oligômero ele não vai apresentar massa molar ali na casa de dezenas, né? 50 gramas por mol, 100 gramas por mol. O oligômero vai estar ali na casa de milhares, né? 1000 gramas por mol, 600, 800 gramas por mol, talvez 2000 gramas por mol no máximo. E aí vão ter várias substâncias, moléculas que eu posso definir como sendo oligoméricas. Eu teria exemplos de oligômeros aí que a gente vai ter no nosso dia a dia? Tenho. Parafina é um exemplo de oligômero. Essas ceras são vários exemplos de oligômeros. Tem cera de carnaúba e várias outras aí. Todas elas têm propriedades oligoméricas. E suas propriedades têm grande impacto na quantidade de unidades de repetição. Tá? Elas vão ter variedade nas suas propriedades, né? E aí, a gente pode pensar também num outro aspecto. Eu tenho as minhas unidades de repetição, né? E se a gente reparar bem nas unidades de repetição de um material polimérico, elas vão apresentar, no final, pensando ali, vamos pensar numa molécula de polipropileno, que ela é composta por 2 átomos de carbono, ligados covalentemente entre si. Eu vou ter, nesses átomos de carbono, 3 átomos de hidrogênio, sendo que um desses átomos de carbono tem um grupo metil ligado a ele. Isso seria o polipropileno, né? Ele é obtido a partir do propeno. Agora, um ponto importante. Eu tenho lá, sei lá, 1000 unidades de repetição, 10.000 unidades de repetição, 100.000 unidades de repetição. E no final, eu vou ter átomos de carbono, no final da minha cadeia, né? Eu vou ter átomos de carbono com ligações insatisfeitas, né? É possível isso? Normalmente não. Né? Em alguns casos, sim, mas normalmente não. Nesses casos que são o mais tradicional, o que vai acontecer com a última unidade de repetição, ou a primeira, né? Vamos pensar ali, a primeira e a última. O que vai acontecer com elas? O que vai acontecer é que eu vou ter um grupo terminal de cadeia, que esse grupo terminal de cadeia vai ser um grupo funcional ou qualquer outro tipo, como exemplo, a amina, um ácido carboxílico,
carboxila, pode ser inclusive um metal, e eles vão se ligar com essa última unidade de repetição e com isso tornar todas as ligações satisfeitas, né? Concluir aquela minha macromolécula. Agora, um ponto importante desses grupos terminais, né, que eu quero chamar a atenção, é que normalmente eles têm um efeito desprezível nas propriedades poliméricas de interesse. Então, o que eu quero dizer? O fato de ter uma hidroxila, por exemplo, como grupo terminal do polipropileno, não torna o polipropileno solúvel em água, né? Não vai alterar a polaridade do polipropileno a ponto de fazer com que ele seja solúvel em água. Um exemplo. O fato de eu ter uma hidroxila ou um ácido carboxílico como grupo terminal não vai impactar na temperatura de fusão do polipropileno, por exemplo. O que impacta de verdade é o mero e a massa molar dele. E aí, quando a gente expressa os materiais poliméricos desse jeito, né, pensando aí em grupos terminais, massa molar, o comum é a gente representar a estrutura química daquele polímero por uma única unidade de repetição, e essa unidade de repetição eu vou colocar ela entre colchetes ou entre chaves e apresentar um subíndice. E subíndice eu posso usar a letra N ou várias outras. Esse subíndice que eu apresento, né, ele a definição dele, o nome que a gente dá é grau de polimerização, que ele vai representar, de acordo com a IUPAC, a quantidade de meros de uma molécula polimérica. Então, o que ele vai representar é uma quantidade de vezes que aquela unidade de repetição se repete. Então, aí, por exemplo, que é o que a gente vem discutindo, eu tenho uma unidade de repetição que se repete 1000 vezes, 10.000 vezes, 100.000 vezes, 1 milhão de vezes, enfim. Por aí vai. Eu posso usar várias letras. Na literatura vocês vão encontrar várias letras que representam esse grau de polimerização, que vai ser representado ali como um subíndice na estrutura química do meu material polimérico. Então vocês vão ver na literatura como exemplos a letra N, a letra X, a letra M, a letra I, inclusive as letras DP. Normalmente em inglês, quando vocês verem literatura em inglês, o símbolo vai ser DP. Por quê? Porque é de Degree Polymerization. E uma forma da gente pensar sobre essa massa molar, né? Qual seria essa massa molar do meu material polimérico? Eu posso tentar estimar ela se eu pegar a massa molar dessa unidade de repetição, que eu possa aí representar por MO, né? E eu multiplicar ela pelo número de vezes que ela se repete. Isso vai dar para mim uma estimativa da massa molar. Aí você pode perguntar para mim, mas e o grupo terminal de cadeia, ele vai impactar na massa molar? Normalmente não. Se eu tenho aí 100.000 unidades de repetição, é muito difícil uma hidroxila impactar tanto, né? Uma hidroxila aí vai ter massa molar do hidrogênio 1, massa molar do oxigênio 16, não tem por que eu ter esse efeito tão drástico assim, num valor na casa de milhares, dezenas de milhares, talvez até centenas de milhares. Se eu pegar então esses dois, eu vou obter o valor da minha massa molar polimérica. Agora, eu quero chamar bastante atenção sobre essa determinação de massa molar aqui, nesse conceito de massa molar aqui, conceito matemático. Quando eu faço isso, pego a massa molar da minha unidade de repetição e multiplico pelo grau de polimerização, eu estou fazendo uma estimativa muito distante do que de fato é essa minha massa molar polimérica. Por quê? Como eu vou estar obtendo esse polímero normalmente através de síntese química, esse processo de síntese, né, essa reação de produção de materiais poliméricos, ela não vai conseguir fazer com que todas as cadeias tenham a mesma massa molar. É muito difícil, né? Vou ter algumas cadeias com massa molar um pouco menor, cadeias com massa molar um pouco maior. E o que eu acabo tendo é uma distribuição de cadeias, né? Com tamanhos diferentes. Ou seja, cada uma delas com valor de massa molar. Inclusive, essa característica de eu ter essa distribuição de cadeias é o que faz tornar os materiais poliméricos extremamente versáteis em termos de propriedades. É um conceito muito importante que, apesar de não estar na definição da IUPAC, é importante a gente refletir sobre isso. E a gente vai voltar a discutir sobre as massas molares, a massa molar dos materiais poliméricos, bastante ao longo de outros momentos aqui da nossa disciplina, né? Eu acho que vale a pena, inclusive, vocês pegarem na literatura algumas estruturas
poliméricas e tentar prever, né, ali, usando o grau de polimerização, qual seria a sua massa molar. É legal para praticar. Caso tiver dúvida, nunca se esqueça de me procurar ou procurar um monitor. Tudo bem? E aí eu estou falando dessas reações de conversão de materiais poliméricos, né? Tipo assim, eu vou pegar um monômero e vou fazer uma reação química nele que vai fazer com que ele se torne um material polimérico. Agora, o que seria isso, né? De acordo com a IUPAC, também, né, seguindo a IUPAC aí, ele vai ser um processo de conversão. Essa reação é um processo de conversão de um monômero ou de uma mistura de monômeros em um material polimérico. E o nome que a gente dá para essa reação é reação de polimerização. Essa reação de polimerização, que vai dar origem ao material polimérico, ela tem uma característica que eu acho muito importante, que é o quê? Para que uma molécula consiga passar por uma reação de polimerização, consiga ser convertida no material polimérico, ela vai necessitar apresentar um conceito muito importante, que é o conceito de funcionalidade. Ela tem que ter funcionalidade adequada. O que é funcionalidade adequada numa reação de polimerização, né? A IUPAC explica para a gente o que é funcionalidade. De acordo com a IUPAC, a funcionalidade de uma molécula é o número de sítios disponíveis para ligações com outras moléculas sobre as condições específicas da reação de polimerização. Então, o que eu estou querendo dizer? Uma molécula, para poder dar origem a um material polimérico, ela vai ter que necessariamente, obrigatoriamente, a gente não pode abrir mão disso, apresentar no mínimo funcionalidade igual a 2. Isso quer dizer que ela tem que ter, no mínimo, 2 sítios disponíveis para que ocorra ligações com outras moléculas, dando origem, assim, a um material polimérico. Vamos, então, usar de exemplo o eteno, né, que dá origem ao polietileno. O eteno ele é composto por 2 átomos de carbono ligados através de uma ligação dupla, e cada átomo de carbono está ligado por ligações simples a 2 átomos de hidrogênio. Se eu pegar essa molécula, o eteno, e de alguma forma conseguir quebrar essa ligação dupla, o que vai acontecer? Eu vou ter então agora os átomos de carbono ligados através de uma ligação simples entre si, e aí se eu fizer a conta, né, pensando aqui que cada átomo de carbono faça 4 ligações, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma ligação entre os 2 átomos de carbono, mais 2 ligações do carbono e hidrogênio, e ter uma ligação insatisfeita. Essa ligação insatisfeita é o que vai permitir, em cada átomo de carbono, que ele consiga interagir com outras moléculas de monômero e, com isso, ir propagando a minha cadeia e tendo um aumento da minha massa molar, dando com isso, então, consequentemente, a origem do meu material polimérico. Então, no caso, vamos ser bem direto, a ligação dupla, nesse caso, é o que permite a reação de polimerização, dando origem a 2 sítios ativos através da quebra dela. Agora, é muito importante ver um ponto que eu acho que a IUPAC fala muito bem, é que para que eu tenha essa funcionalidade, ela só é definida numa reação de polimerização, onde eu dei as condições adequadas. Aí, que condições é essa? Eu coloquei num meio químico adequado, numa temperatura adequada, talvez seja necessária a presença de um catalisador, e com todo esse sistema é que eu vou conseguir quebrar essa dupla ligação. Então, assim, se eu tiver uma molécula de eteno, né, de etileno, a temperatura ambiente, na atmosfera, o ar ali, né, que apresenta uma certa teor de etileno ali na sua mistura, vai automaticamente começar a se polimerizar sozinho e dar origem ao material polimérico, né, o polietileno? Não vai. Se eu não permitir essas condições, não vai. Isso é importante pensar, então, que a funcionalidade ela só tem significado e só é definida no meio reacional de polimerização. Fora dele, eu não posso falar de funcionalidade, né? Nenhuma molécula teria condições de sofrer polimerização se eu não der condições termodinâmicas suficientes para que ocorra a minha reação. Cada monômero vai ter, então, a necessidade de apresentar
essa funcionalidade, essa quantidade de sítios de no mínimo 2. Por que eu estou falando no mínimo 2? Eu posso ter uma funcionalidade maior que 2, então? Posso. Que valor maior? 2,1, 2,5, valor médio, né? 2,8, 3, 5, 10, 100, 300, tudo isso é possível. E todas essas condições aí, essas funcionalidades vão dar origem ao material polimérico. Mas e se eu tiver uma única funcionalidade igual a 1? Aí eu não consigo obter nenhum material polimérico, não. Isso mostra, então, para nós que nem todas as moléculas são capazes de sofrer reações de polimerização. Algumas vão ser possíveis e outras não. Um exercício interessante é pegar algumas moléculas através da estrutura química delas e imaginar se existem, pensando que eu dê condições termodinâmicas suficientes, a funcionalidade de no mínimo 2. Eu citei as ligações duplas, mas tem uma outra condição que também pode ser encarada como uma funcionalidade, um sítio disponível, que é o que seria? Um grupo funcional. Então, por exemplo, uma reação entre um álcool e um ácido carboxílico, por exemplo, né, um álcool e um ácido orgânico, vão dar origem a um éster. Se eu tiver uma molécula com 2 álcoois e uma outra molécula com 2 ácidos, né, 2 grupos funcionais ácidos e 2 grupos funcionais álcoois, eu vou com isso então ter uma funcionalidade de 2 e a reação entre elas vai ser capaz de formar um material polimérico. De que tipo? Um éster polimérico, um poliéster, né? E dentre essas reações de polimerização, tem algumas definições importantes. Uma definição que eu acho bem interessante também apresentar aqui é a definição de vulcanização. Esse conceito de vulcanização foi proposto por Goodyear, né? E ele consistia inicialmente, né, a definição dele, como a aplicação de calor e pressão a uma composição de borracha contendo enxofre, a fim de dar forma e propriedades ao produto final desejado. Então, o que o Goodyear menciona, né, lá no passado, que acidentalmente ele pegou a borracha natural, incorporou a ela o enxofre, aplicou calor e pressão, e com isso ele obteve uma variação drástica nas suas propriedades. E por que isso aconteceu? Ele atribuiu a uma reação química que ele chamou de vulcanização. Essa reação de vulcanização, neste caso específico aqui da borracha com enxofre, é uma reação que consegue formar ligações covalentes intermoleculares, intermacromoleculares. Se a gente imaginar que a borracha natural ela vai apresentar, então, essa estrutura polimérica, né, com uma unidade de repetição muito bem definida, o que eu estou querendo dizer é que durante uma reação de vulcanização com enxofre, eu estou tendo um processo onde eu estou ligando uma macromolécula à outra, ligando covalentemente. E aí, com isso, eu vou ter, sim, uma variação brusca nas suas propriedades, né? Uma variação significativa. Um outro conceito que também não é apresentado aí pela IUPAC, mas que é importante mencionar, é o conceito de pré-polímero. Um pré-polímero ele é definido como um polímero de baixa massa molar que por reações químicas aumenta a sua massa molar. Por que isso acontece, né? E onde é que a gente escuta esse conceito? Ele é bem adotado no setor industrial. Por quê? Normalmente as pessoas compram a resina, né? Esse conceito aqui envolve muita compra de resina. Ela vai ser comercializada na forma líquida, esse material polimérico. E quando você compra ele, você compra pelo correio, por exemplo, ele chega na sua casa, você coloca ele no molde, ele vai adquirir o formato que você quiser, e nesse momento vai ocorrer a conclusão da minha reação de polimerização por alguma forma. Eu vou incorporar algum composto químico ali que ele vai concluir sua reação de polimerização. O que vai acontecer com isso então? Eu vou ter uma mudança drástica nas suas propriedades, porque eu vou ter um aumento na sua massa molar. Um pré-polímero seria algo parecido com o conceito de oligômero, né? Ele é quase um material polimérico. E aí,
Quando ele tem esse aumento de massa molar, ele altera a sua propriedade, aí depois então ele não muda mais. Qual que é a vantagem disso? Eu consigo no estado líquido ainda, é quase um polímero, né? Ele é um pré-polímero, eu consigo com isso dar o formato que eu quero muito fácil, é só colocar no molde. E aí, quando ele fica no formato que eu quero, eu concluo a reação de polimerização e ele vai para o estado sólido. Eu consigo usar isso aí tranquilamente. Um exemplo de aplicação desse tipo de aplicação na parte de artefatos aí artísticos, né? A pessoa vai lá, faz uma peça, ela cria um molde, coloca a resina, depois abre o molde e depois da conclusão da reação de polimerização e pega a peça no formato que ele queria. Tudo bem? Outro ponto tão importante, né, que eu quero dizer, relembrar, né, é que eu vou ter então que o grau de polimerização, ou seja, a minha massa molar, e que esse grau de polimerização e essa massa molar está diretamente ligado à quantidade de unidades de repetição que eu tenho na minha cadeia, vai impactar drasticamente nas minhas propriedades, por exemplo, não só térmicas, mas mecânicas também. Enquanto eu tiver uma variação nessa propriedade, com o grau de polimerização, com o valor da minha massa molar, com o número de unidades de repetição, eu não tenho definido com isso, então, um material polimérico. O material polimérico vai ser definido a partir do momento onde eu tenha, né, uma certa estabilidade na minha propriedade com o aumento da minha massa molar. Tudo bem? E aí, durante esses processos de polimerização, dependendo dos monômeros envolvidos e dos mecanismos de reação, eu vou obter vários tipos de polímeros diferentes, né? Aí o PAC chama atenção, inicialmente, para um homopolímero. O que seria um homopolímero, né? Para a gente aqui no nosso curso? Seria um material polimérico, né? Então ele apresenta necessidade de possuir unidade de repetição e massa molar elevada, ele tem que ter essas duas características, só que no caso do homopolímero, ele é composto por um único monômero que deu origem, através da reação de polimerização, a um polímero composto por um único mero. Aí seria o caso, então, de um homopolímero. Exemplo de um homopolímero, a poliacrilonitrila, tem vários outros aí, né? A poliacrilonitrila, o monômero dela é a acrilonitrila. Existe uma frase célebre em materiais poliméricos, né, que eu gostaria de chamar a atenção, que a frase diz o seguinte: todo polímero é uma macromolécula, mas nem toda macromolécula é um polímero. Muita gente fala isso. E é verdade, essa frase aqui é real. Por quê? Todo polímero ele tem que ser uma macromolécula. Se eu não tiver uma macromolécula, eu não vou conseguir seguir aquela definição da IUPAC, né? Ele vai começar a ter variação de propriedade dependendo da sua massa molar ali, da quantidade de unidade de repetição. Agora, nem toda macromolécula é um polímero, é verdade também. Por quê? A macromolécula não precisa necessariamente apresentar uma unidade de repetição muito bem definida. Então, se a gente pegar, vou dar um exemplo aqui, eu falei sobre o DNA, a gente tem outro exemplo também, a lignina, que é uma biomolécula, né, obtida a partir da biomassa. A lignina, se vocês forem fazer uma busca sobre a sua estrutura química, é muito difícil definir nela uma unidade de repetição clara. Com isso, fica um pouco complicado definir ela como sendo um material polimérico. Porém, ela apresenta elevada massa molar. Por isso, a gente acaba aqui no nosso curso definindo ela como sendo uma macromolécula, somente. E com propriedades, características de macromoléculas, né? E voltando para a questão do homopolímero lá, a IUPAC define também o conceito de copolímero. Para a IUPAC, um copolímero é um polímero derivado de mais de uma espécie de monômero. E eu tenho que chamar um ponto aqui, atenção. Além dele ter a necessidade de apresentar mais de um monômero no meio reacional, esses monômeros vão ter que dar origem a mais de um mero. Então, a reação de polimerização de 2 ou mais monômeros vai ter que gerar um polímero com 2 ou mais meros, né? Exemplo de polímeros que são copoliméricos, o EVA, né? O EVA ele vai ter ali o acetato de vinila
como sendo um monômero e o etileno como sendo um outro monômero. Durante a reação de polimerização, eu vou obter uma estrutura que apresenta duas unidades de repetição diferentes. E aí, com isso eu consigo, então, definir o EVA como sendo um copolímero. Existem vários outros, né? O ABS, que está sendo empregado bastante agora em impressão 3D, manufatura aditiva, e vários outros aí, né? Eles têm bastante aplicação no mercado. Esses copolímeros, eles vão apresentar várias classificações de acordo com a IUPAC. Por quê? Essas classificações da IUPAC vão ter uma relação pela forma como os monômeros se organizam na minha macromolécula. Então, no caso onde eu não apresento ordem nenhuma, o que eu estou querendo dizer é que durante a reação de polimerização não existe uma preferência, uma ordem pela qual os monômeros vão se ligar entre si, né? Para dar origem ao meu material polimérico, né, formando meros em sequências não definidas, sequências aleatórias, eu digo então que esse meu copolímero ele é aleatório. Pela IUPAC, ele é então tratado como um copolímero em cujas moléculas duas ou mais espécies de unidades monoméricas estão distribuídas em sequência aleatória. Tem o caso também que durante a reação de polimerização eu posso apresentar uma ordem definida, onde o monômero A só gosta de reagir com o monômero B e o monômero B somente gosta de reagir com o monômero A. Nesses casos, durante a reação de polimerização, eu vou apresentar um polímero, um copolímero, onde existe uma ordem alternada entre os meus meros. Então, seria um caso onde eu tenho lá o mero A seguido do mero B e o mero B seguido do mero A. E assim sucessivamente até a conclusão da minha macromolécula, né? Até se encerrar minha macromolécula com um grupo terminal, que pode ou não ser funcional. Existe uma outra classificação também para como copolímeros para IUPAC, que é o copolímero grafitizado ou copolímero enxertado, né? Qual é essa situação que a IUPAC nos propõe aqui? Nesse caso, eu vou ter uma macromolécula composta unicamente por um único tipo de monômero, então tipo monômero A, e ele só reage entre si, porém essa macromolécula ela vai ser composta, vai apresentar ramificações e essas ramificações vão ser expressas somente por um monômero diferente de A, por exemplo, monômero B. E aí, com isso, então, eu tenho enxertos de B em A, né? Então, teria um copolímero grafitizado. E, por último, eu posso ter a situação onde eu tenho copolímeros em bloco, onde eu tenho ali sequências de, por exemplo, não existe um número definido, né? Mas eu posso ter, por exemplo, 10 meros A seguidos de 3 meros B. 10 meros A seguido de 3 meros B. E com isso, assim sucessivamente até a conclusão do meu material polimérico. Isso é importante, né? Esses tipos de materiais copoliméricos, né? Muito. Suas propriedades vão ser impactadas drasticamente pela forma como eles estão dispostos na minha macromolécula. Por isso que é até importante a gente conhecer essa definição, né? Para depois a gente começar a discutir quais as relações dessa minha estrutura com as propriedades obtidas do meu material polimérico. Tem um conceito também da IUPAC, que é o conceito de terpolímero. Para a IUPAC, um terpolímero é quando eu tenho 3 espécies de monômeros, eu tenho 3 tipos de monômeros no meu meio reacional, e através da reação de polimerização eu vou obter uma macromolécula, um polímero, que é composta por 3 tipos de meros diferentes. Essa definição aqui, ela existe na IUPAC, porém, ela não é muito usada hoje em dia. Cada dia que passa, ela está caindo mais e mais em desuso. O correto agora, todo mundo está seguindo se expressar mais pelo conceito copolímero somente, né? Uma outra forma, um outro conceito importante em materiais poliméricos é classificá-los, né, através da sua arquitetura molecular, que é a forma como essas estruturas vão se arranjar aí no espaço. E aí um conceito importante é o conceito de polímero linear.
O polímero linear é um polímero no qual todas as unidades repetitivas estão ligadas somente com outras duas. Então, é um polímero que eu não tenho nenhuma ramificação, né? Poderia dizer assim. Um exemplo disso é o polietileno. E eu gosto bastante de citar o polietileno, no caso do polímero linear, por causa da sua contraparte aqui, que vale a pena discutir, que está associada à definição de polímero ramificado. Que aí, nesse caso do polímero ramificado, eu vou ter situações onde nem todas as unidades repetitivas vão estar ligadas somente com outras duas, elas vão poder estar ligadas a mais de duas unidades repetitivas. E aí eu começo a formar, então, essas ramificações, esses braços na minha cadeia principal. Em alguns casos, essa quantidade de ramificações fica tão alta que é até difícil definir qual é a cadeia principal e qual é a ramificação. Qual que é a importância disso se a gente pensar aqui no nosso curso numa relação estrutura-propriedade? Um polímero que seja linear, eu vou conseguir organizar os átomos muito mais fácil. Se eu consigo organizar os átomos muito mais fácil, eu consigo empacotá-los muito mais fácil. E com isso, em processos aí de transformação de fases, eu vou conseguir cristalizar aquele meu material de forma muito mais fácil. Então, se eu pegar aqui o polietileno linear, ele vai conseguir se cristalizar muito mais fácil e vai poder apresentar, então, dessa forma, muito mais cristais. Como o cristal, os átomos estão muito mais organizados dentro do cristal, ele possui, então, uma maior quantidade de matéria por unidade de volume, o que nos indica, então, que ele apresenta uma maior densidade. Por isso, a gente fala que o polietileno linear é o polietileno de alta densidade. Já no caso da ramificação, né, eu vou ter situação onde o polietileno ele vai apresentar essa dificuldade de ser organizado, de ser empacotado, e com isso indica para nós então que ele não consegue se cristalizar muito fácil, obtendo então assim materiais, né, produtos com baixo teor de cristalinidade. E o que isso impacta do ponto de vista então de densidade? Se eu tenho um material que não consegue se organizar tanto assim, não consegue se empacotar, ele está no estado amorfo, eu vou chegar num ponto onde eu vou ter o quê? Uma menor quantidade de matéria por unidade de volume. Menor quantidade de matéria por unidade de volume, eu estou fazendo associação, então, a uma menor densidade. Por isso que eu falo que ele é o polietileno de baixa densidade. A sigla que o pessoal usa é PEBD para baixa densidade e PEAD para alta densidade. E aí eu acho que fica bem ilustrada a importância da arquitetura molecular se a gente for imaginar que polietileno, nos dois casos, é composto simplesmente por carbono e hidrogênio. Agora, a forma como eles se organizaram mudou drasticamente suas propriedades, o que vai impactar muito, inclusive, nas aplicações onde eles vão ser propostos, né? Aplicações de polietileno de alta densidade são muito diferentes de aplicações de polímeros, né, de polietileno de baixa densidade. Cada um tem seu nicho de mercado aí, e inclusive valor de mercado muito diferente. Normalmente, polietileno de alta densidade tem um valor de mercado bem maior, né? E pensando na arquitetura molecular também, eu vou poder ter o caso onde eu tenho um polímero em rede, né? E aí eu falo que ele é um polímero ramificado interconectado. O que eu estou querendo dizer aqui, pensando lá como exemplo aquela reação de vulcanização do Goodyear, é que aquelas interações, aquelas ligações intermacromoleculares, que lá naquele caso eram compostas por ligações por pontes de enxofre, elas vão ocasionar uma estrutura em rede, uma estrutura extremamente interconectada. Isso vai mudar drasticamente as propriedades do meu material polimérico. Um outro tipo de arquitetura que é apresentado no livro do Alfred Rudin é o conceito de polímero em escada. No caso do polímero em escada, ele vai compreender dois filamentos paralelos com ligações cruzadas regulares. O que eu estou querendo dizer, então, é que cada unidade de repetição vai se ligar a outra unidade de repetição por duas ligações, né, por uma ligação dupla, fazendo assim com que aquela estrutura tenha propriedades bem diferentes do caso onde eu tenho uma única ligação simples entre cada unidade de repetição. Tudo bem? E aí, pensando então naquela questão do polímero
em rede, né, o polímero ramificado, e o polímero que não se encontra em rede, a gente cai naquele conceito de termoplásticos e termorrígidos. O que seria um material termoplástico, né, para a gente aqui? Ele é um polímero que ele vai conseguir sofrer uma variação em algumas propriedades, né, dele pelo efeito da temperatura. Então, ele é um polímero que amolece e pode fluir quando aquecido. Né? Ele amolece ou funde. E por que isso acontece nesse caso dos polímeros termoplásticos? Como as cadeias, né, as moléculas não apresentam nenhuma ligação entre si, o que eu estou querendo dizer é que elas não têm ligações intermoleculares, intermacromoleculares, voltando àquele exemplo lá da ligação de enxofre, no caso da vulcanização, como elas não possuem essas ligações covalentes intermacromoleculares, se eu aumentar a energia delas, ou seja, colocar temperatura no meu sistema, elas vão conseguir absorver essa energia e usar essa energia para se mover, para se mover umas sobre as outras, pensando lá no nível molecular. E esse movimento, a gente vai observar ele aqui na escala macroscópica como uma capacidade de fluir. Por que isso é importante? Várias aplicações. Se a gente for parar para pensar, é com isso que eu consigo obter garrafa PET, é com isso que eu consigo obter fibra têxtil, é com isso que eu consigo obter vários produtos poliméricos, caneta, caneca e por aí vai. E agora, quando eu tenho essas ligações intermacromoleculares, né, entre as macromoléculas, o que vai acontecer? Se eu começar a aumentar a temperatura, elas não vão conseguir se mover, porque uma macromolécula está presa na outra. Aí você fala assim, aumenta mais a temperatura, vai chegar uma temperatura na qual elas vão conseguir se mexer. Não vai, por quê? Para mim conseguir isso, eu teria que quebrar essas ligações intermacromoleculares. Porém, a quebra de uma ligação intermacromolecular, nesse caso, é a quebra de uma ligação covalente. E ela tem a mesma ordem de grandeza das ligações intramoleculares, que são as ligações carbono-carbono, que vão estar lá na minha cadeia, né? E aí, se eu estou quebrando as ligações intramoleculares, o que eu estou fazendo é um processo de degradação. Então, e aí, com isso, então, eu não consigo dar mobilidade para a minha cadeia, então ela não conseguiria fluir. E aí, por isso, eu falo que ele é um material polimérico termorrígido ou termofixo, né? Eu poderia definir, então, os termorrígidos ou termofixos como sendo polímeros que não podem ser dissolvidos ou aquecidos a temperaturas suficientemente altas que permitam deformação contínua, pois a decomposição química intervém a temperaturas mais baixas. Foi o que eu expliquei. Agora, um ponto importante aqui. Não é só a aspecto de temperatura, de capacidade de fluir que é impactada por essas interações intermacromoleculares, né? Mas também a capacidade dele ser solubilizado e por aí afora. Vai mudar várias propriedades desse material polimérico. E aí, existem outros conceitos também bem importantes que eu gostaria de ressaltar, que é o conceito de elastômero, fibra e plástico. Os elastômeros, né, de acordo com a definição do livro-texto que a gente adota, eles são polímeros que se recuperam completa e rapidamente de grandes estiramentos, que podem ultrapassar 1000%. Então, assim, por essa definição aqui, o que ela quer dizer? Vai ser materiais poliméricos que eu consigo aplicar grandes quantidades de deformação no regime elástico, lembra? Porque elas têm que ser recuperadas, elas têm que ser reversíveis, chegando aí a valores de 1000% de deformação. É um absurdo isso, porque se a gente for parar para pensar, absurdo de grande, né? Se a gente for parar para pensar, materiais metálicos não conseguem nem de perto deformar essa porcentagem, né? Nessa porcentagem aí. Isso é bem característico dos materiais elastoméricos mesmo. Aí um exemplo de um elastômero aí, de um material elastomérico. Borracha, né? A borracha é um grande exemplo. Aí, agora de um produto, né? Gominha de dinheiro é um exemplo. A gominha de dinheiro a gente consegue esticar ela bastante, né? Então esse esticar aí a gente pode chamar de, tecnicamente o correto seria estirar, eu estou estirando a minha peça ali, e quando eu removo, né, eu tiro a tensão que eu estava aplicando ali, eu vou ter uma recuperação elástica e ela volta ao seu formato original.
Essa definição de elastômero que é adotada, ela está correta, porém eu gostaria muito que vocês pensassem nisso do ponto de vista molecular. Por quê? Quando eu falo em termos de deformação, eu estou me referindo a aspectos macroscópicos, né, que é algo que a gente consegue visualizar. Agora, é bem importante no decorrer da disciplina que vocês vão adquirindo capacidade de associar esses aspectos moleculares da cadeia com a resposta macroscópica, com a propriedade do meu material polimérico. E aí, no caso do elastômero, eu queria que vocês refletissem por que um material polimérico, né, consegue se deformar tanto no regime elástico assim, né? E não são todos que conseguem. Aí, vou dar exemplo aqui, polietileno de alta densidade não consegue se deformar 1000%. Né, se deformar tanto quanto uma gominha de dinheiro. Para ajudar na forma de visualizar o que eu estou querendo dizer, o polietileno de alta densidade é um produto que eu poderia indicar que hoje em dia é produzido a partir desse material polimérico, é frasco de shampoo. Você não consegue pegar um frasco de shampoo e esticar ele tanto quanto uma gominha de dinheiro. O que está acontecendo a nível molecular na gominha de dinheiro para permitir essa elevadíssima porcentagem de deformação? É exatamente aquelas ligações intermacromoleculares. Né? A presença das ligações intermacromoleculares garante essa capacidade de deformação. Você pode me perguntar, ué, Juliano, mas essa ligação intermacromolecular ela está associada a uma dificuldade de movimento, o polímero não consegue nem ser fundido, não consegue nem fluir por causa dessa ligação, como você acabou de falar aqui sobre os materiais termofixos, que eles não têm capacidade de movimento, né? Não permite uma deformação contínua, né? Então, por que agora você está me falando que no elastômero sim? Aí vai vir um ponto muito importante que eu vou sempre frisar sobre isso aí e gostaria muito que vocês parassem para pensar sobre isso. Que isso é muito impactado pela quantidade que eu possuo, apresento, dessas ligações intermacromoleculares. Aí quantidade, como assim quantidade? Quantidade em comprimento, por exemplo. A cada, vamos pensar aqui, sei lá, 100 unidades de repetição, quantas delas apresentam essas ligações intermacromoleculares aí, com outra macromolécula ali do lado de baixo, por exemplo. Se eu tiver um alto teor de ligações intermacromoleculares, muitas pontes de enxofre, por exemplo, né, muitas ligações de enxofre ali no caso da vulcanização da borracha natural proposta pelo Goodyear, o que eu vou fazer? Eu vou travar a minha cadeia porque ela vai estar toda ancorada em todos os pontos, em toda a sua extensão, em vários pontos sobre a sua extensão. Isso vai fazer com que ela tenha uma baixa capacidade de movimento. E com isso, ela não consegue se deformar muito. Nesse caso, eu não tenho um elastômero, eu tenho um termofixo, né? Agora, quando eu consigo reduzir, controlar a quantidade dessas ligações intermacromoleculares, aí como que eu vou controlar isso? Durante o processo de polimerização. Quando eu consigo controlar essa quantidade, essa densidade de ligações intermacromoleculares, essas que a gente vai chamar agora de ligações cruzadas, né? O termo que eu quero adotar é ligações cruzadas, e coloco elas numa quantidade bem baixinha, o que vai acontecer? A cadeia não vai conseguir fluir, né? Eu não vou conseguir ter um material que consiga fluir, então não é um termoplástico. Porém, quando eu aplico uma tensão, as cadeias vão se deformar e quando eu tiro a tensão, aquelas pouquíssimas ligações intermoleculares vão ajudar a retornar a cadeia à sua posição original, né? Elas vão conseguir puxar as cadeias para voltar à sua posição original. E aí, com isso, então, eu tenho os materiais elastoméricos. A grande diferença a nível molecular de um elastômero para um termofixo é a densidade de ligações intermacromoleculares. Ou seja, é a diferença entre a densidade de ligações cruzadas. Né? Um termoplástico não possui nenhuma ligação intermacromolecular, então não possui nenhuma ligação cruzada, tá? A densidade é zero.
Um elastômero vai possuir uma certa quantidade, eu não tenho como falar para vocês qual é um valor numérico, mas se pensar em uma escala, ele vai estar aí com uma baixa densidade de ligações cruzadas, e aí a gente vai poder ver ao longo do curso aqui alguns exemplos, né? E quando eu alcançar um valor crítico ali de densidade de ligações cruzadas durante a reação de polimerização, eu passo a ter o meu termofixo. E o que seriam fibras, né? As fibras são polímeros orientados com a direção principal das cadeias poliméricas posicionadas paralelas ao sentido longitudinal. É um caso curioso também, porque aí nesse caso agora aqui da fibra, vamos pensar uma fibra de um termoplástico. Eu peguei politereftalate de etileno, PET, e produzi fibra têxtil. Esse processo é real? É sim, eles usam isso aí para fazer fibras têxteis na indústria regularmente de PET. Quando eu produzo o meu material polimérico, o que eu posso fazer? Eu posso pegar ele e estirar o meu termoplástico, né? Ele vai ter uma certa capacidade de sofrer deformação ali. Se eu estirar ele no máximo que aquele meu material polimérico suporta, ou numa quantidade muito alta, né? Que ele suporta ali, talvez não chegando no máximo, mas próximo do máximo ali, o que vai acontecer a nível molecular com as cadeias poliméricas? Elas vão começar a se alinhar, se organizar no sentido do estiramento, no sentido da solicitação mecânica, no sentido onde eu estou esticando. Com isso, eu vou ter variação nas propriedades do meu material polimérico, dependendo do sentido onde eu estou fazendo o ensaio. Se eu ensaiar no sentido do estiramento, eu vou ter uma resposta, as cadeias estão todas orientadas naquele sentido. Se eu fizer no sentido perpendicular, eu vou ter então uma resposta diferente, né? Por isso que é tão importante pensar nas fibras poliméricas. E eu tenho também um termo que vocês devem ouvir muito, que seria o termo plástico. O que seriam os plásticos? Eles são todos os polímeros estáveis por determinados períodos de tempo em aplicações onde podem sofrer solicitações mecânicas, térmicas, elétricas, químicas ou ambientais. O conceito plástico é um conceito bem mais geral e que se popularizou pensando nos produtos poliméricos, né? Então, é quando você obtém ali uma peça polimérica e ela pode ser aplicada em várias situações. E aí a gente diz então que aquilo ali é um material plástico, né? Ele consegue suportar. Agora, por que o conceito polímero para nós aqui no nosso curso ele é mais interessante? Porque o conceito polímero ele vai abranger todos os outros, ele vai abranger o elastômero, o termofixo, o termoplástico, por exemplo, e todos os outros. E por que os materiais poliméricos têm esse interesse tão grande da sociedade, né? Por que hoje em dia os materiais poliméricos são tão importantes? Eu gosto sempre de frisar, o Carl Ziegler e o Júlio Natta obtiveram a síntese metalocênica do polipropileno na década de 50, que não é muito tempo atrás. E se vocês forem reparar hoje, olha a quantidade de produtos poliméricos que a gente já tem espalhadas no mundo inteiro, de polipropileno, de polietileno, de vários polímeros sintéticos aí. O que eu acho que permite os materiais poliméricos alcançarem essa volume de aplicações na sociedade está exatamente nessa versatilidade que eles possuem. Eu tenho materiais poliméricos que apresentam uma capacidade de deformação muito baixa, eles são extremamente rígidos. Em outros casos, eu tenho materiais que vão suportar, no caso dos elastômeros, quase 1000% de deformação. Eu posso ter casos aí em torno de 60% de deformação, 20% de deformação, grande capacidade de deformação plástica, baixa capacidade de deformação plástica, e tudo isso a gente consegue obter peças obtidas a partir de baixa temperatura, né, em relação aos outros materiais. Então, processar aço, por exemplo, vai envolver temperaturas bem maiores. E o que do ponto de vista de mercado, é importante eu trabalhar a baixas temperaturas? Dinheiro, porque temperatura é energia e energia custa dinheiro. E aí tem outros conceitos importantes também, que é o conceito de commodities, né? O que seriam os termoplásticos commodities? Eles são polímeros termoplásticos que apresentam alto volume de produção e eles são comercializados a um baixo valor.
Então eu ganho, né, a indústria ganha financeiramente, ela lucra através do volume comercializado, porque o valor unitário é muito baixo, então ela tem que ganhar ali na quantidade produzida. Normalmente essas commodities vão ser polímeros que não apresentam propriedades extremamente significativas, né, dentre a classe de materiais poliméricos ali. Então eu estou querendo dizer que eles não possuem propriedades de elevado desempenho. Porém, eles são usados na grande maioria do dia a dia. Então, exemplo de termoplástico commodity: polietileno, polipropileno, poliestireno, poliestireno de alto impacto, o copolímero estileno acrilonitrila, o copolímero etileno acetato de vinila, que é o EVA, o PVC, que é o policloreto de vinila, o poliacetato de vinila, que é a cola madeira, o policloreto de vinilideno, o polimetilmetacrilato, e o politereftalato de etileno também pode ser considerado como um termoplástico commodity. Todos esses são commodities. Quando eu não tenho uma commodity, né, aí acima da commodity eu tenho os plásticos de engenharia. O que seria um plástico de engenharia? Ele é um material polimérico que ele vai apresentar propriedades um pouco superiores, um pouco melhores do que as propriedades dos polímeros commodities. Eles são produzidos numa escala de volume um pouco menor e o valor deles, valor agregado, é um pouco superior. Além desses, a gente tem lá no topo da pirâmide os polímeros de alto desempenho. O que seria um polímero de alto desempenho? Eles vão apresentar, quando comparados aos outros materiais poliméricos, propriedades excepcionais, porém eles são produzidos num volume muito pequeno, com valor agregado muito alto. E aí as aplicações vão ser bem específicas mesmo, né? Exemplo de um polímero de alto desempenho: polimida, polissulfona, politetrafluoretileno, que é o Teflon. E um plástico de engenharia? Qual que seria um exemplo de um plástico de engenharia? A poliamida é um exemplo de plástico de engenharia. Como que a gente nomeia os materiais poliméricos? Né? Como é que a gente dá nome para os materiais poliméricos? Já que eu venho falando bastante sobre, usando alguns exemplos de materiais poliméricos aí. A regra geral, né, aconselhada, é a gente pegar o nome do monômero e colocar o prefixo poli antes. Então, se eu obtenho um polímero através do etileno, o material polimérico vai ser o polietileno. Se o monômero é o cloreto de vinila, o polímero vai ser o policloreto de vinila. Se o monômero é a caprolactama, o material polimérico vai ser a policaprolactama, né? E aí, em alguns casos, como o da policaprolactama, a gente acaba tentando adotar uma nomenclatura, um nome comercial, que no caso da policaprolactama é o nylon 6. Uma outra forma também de nomear os materiais poliméricos é usando siglas, né? Então, por exemplo, o etileno tereftalato vai dar origem ao polietileno tereftalato, e a sigla dele vai ser o PET. Então, muita gente às vezes fala PET, né, em vez de falar o nome completo. Outra forma de expressar, por exemplo, seria o estireno, que o nome dele seria o poliestireno, e a sigla adotada seria PS. Do polipropileno, PP, do polietileno, PE. Né? Essas marcas comerciais tem várias, então tipo politetrafluoretileno, a marca comercial dele que bastante gente adota é Teflon, e o produto, um exemplo de produto que é produzido a partir dele é o Veda Rosca. Outro exemplo, a poliaramida, a marca comercial é o Kevlar, o policloropreno, a marca comercial é o Neopreno. Aqui na disciplina eu vou ter interesse que vocês usem somente a nomenclatura seguindo o monômero e o prefixo poli na frente. Então, politetrafluoretileno, polietileno, polipropileno. E o meu objetivo é que vocês se habituem com essa nomenclatura e, principalmente, façam a associação dessa nomenclatura com as estruturas químicas de cada polímero. Isso vai ser bem importante para ajudar vocês a entender algumas propriedades, né?
Uma outra importante nomenclatura que a gente pode pensar é uma norma NBR que a gente tem aqui no Brasil, que usa o emprego de códigos para poder representar um material polimérico. Aí, nesse caso, quando eu tenho como código um triângulo com o número 1 na frente, isso indica o politereftalato de etileno, por exemplo. E esses códigos são bem empregados em processos de reciclagem, né? Então, eu vou ter aí politereftalato de etileno, polietileno de alta densidade, PVC, polietileno de baixa densidade, polipropileno, poliestireno e todos os outros numa classificação onde eu tenho o número 7 dentro do triângulo da reciclagem. Quando eu estiver me referindo a copolímeros, né, a nomenclatura vai adotar o seguinte critério. A gente vai nomear o copolímero pelos meros que compõem as suas cadeias separadas por hífen, sendo que o primeiro nome é o do comonômero em maior quantidade. Então, por exemplo, se eu obter o copolímero de butadieno e estireno, se no meio reacional eu tivesse lá 75% de butadieno e 25% de estireno, o meu copolímero deveria ser o copolímero, o polibutadieno coestireno, né? Isso iria indicar para quem estivesse lendo o texto que o meu copolímero ele apresenta na sua estrutura uma maior porcentagem de butadieno. A gente não vai saber o valor, óbvio, né? Simplesmente lendo o nome, mas vai ajudar bastante a entender algumas características desse polímero, né? Quando você estiver, por exemplo, comprando ele ou usando ele na sua carreira. Eu consigo, pela nomenclatura, inclusive, designar se eu tenho um copolímero grafitizado, aí eu vou usar a letra G. Em vez de ser polibutadieno coestireno, seria polibutadieno G-estireno. Se for alternado, eu vou usar a sigla ALT, e se for em bloco, eu vou usar a letra B, né? Então seria polibutadieno B-estireno. Uma outra forma importante também de definir materiais poliméricos que eu quero discutir é com aspecto a isomerismo posicional, né? E aí esse conceito é bem importante. O que trata desse conceito aqui? Ele só vai ter sentido quando eu tiver polímeros vinílicos, por exemplo. O que é um polímero vinílico? Vamos pensar lá, o polietileno, ele tem 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio. Quando eu estou falando que é um polímero vinílico, eu peguei um desses átomos de hidrogênio e removi ele por um grupo substituinte diferente. Vamos usar como exemplo o anel aromático como grupo substituinte. Nesse caso, então, o que eu tenho como monômero é o estireno e o polímero obtido é o poliestireno. Quais são, durante a reação de polimerização, quais seriam as posições possíveis de aproximação dos monômeros para me obter o material polimérico? Eu poderia ter um caso onde um anel aromático vai se encontrar o mais distante possível do outro, então eu teria o quê? Pensando ali na sequência, o anel aromático, carbono e hidrogênio, outro anel aromático. Nesse caso, eu tenho uma situação onde eu tenho uma configuração do tipo cabeça-cauda, que a gente chama, né? Agora, em contrapartida, eu poderia ter um caso onde eu chamaria de cabeça-cabeça, que é onde o que acontece? Esses grupos substituintes vão estar o mais próximos o possível um dos outros, né? Eles se aproximaram um do outro durante a reação de polimerização. Então, aí no caso lá do poliestireno, os anéis aromáticos estariam o mais próximos possível um do outro. Se a gente pensar energeticamente, essa configuração, esse isômero posicional polimérico aqui, cabeça a cabeça, ele é o mais improvável de acontecer. Agora, improvável não é impossível. Durante uma reação de polimerização, onde eu tenho uma sequência aí de milhares de unidades de repetição para cada macromolécula, a presença de pontos onde eu tenho configuração do tipo cabeça-cabeça, ela pode ocorrer, estatisticamente numa porcentagem muito baixa, mas ela pode ocorrer. E qual que é a importância disso em termos de propriedade? Essa ligação aí carbono-carbono na cadeia principal, onde eu tenho
dois anéis aromáticos muito próximos um do outro, ela vai ficar extremamente fragilizada, porque ela vai estar tensionada. Os anéis aromáticos vão estar próximos, mas vão estar forçando essa ligação numa tentativa de se separar o máximo possível, né? E aí, com isso, essa ligação carbono-hidrogênio, ela vai funcionar como um ponto de provável início, por exemplo, de degradação, porque essa ligação vai ter uma energia muito menor para sofrer o seu rompimento, sua quebra. Um outro tipo de isomerismo constitucional que a gente tem também, eu já citei ele, é o polietileno de baixa densidade e o polietileno de alta densidade. Na prática industrial, a gente não tem um polietileno de alta densidade sem nenhuma ramificação. Ele até pode apresentar alguma ramificação, porém, as ramificações vão ter comprimentos muito curtos e elas vão ocorrer em uma quantidade muito pequena, ínfima, na minha cadeia macromolecular. Já no caso do polietileno de baixa densidade, essa quantidade de ramificações vai ser bem maior. E aí, como eu expliquei lá para vocês, isso vai impactar na cristalinidade, na capacidade de sofrer cristalização, que vai mudar a cristalinidade. O polietileno de baixa densidade vai ter um índice de cristalinidade, um teor de cristalinidade muito menor, o que vai levar, então, a uma menor densidade quando comparada ao polietileno de alta densidade. Um outro tipo de isômero também importante é o isomerismo geométrico, que a gente já até está acostumado da química orgânica a ver sobre ele. Em polímeros eu vou poder ter também. Aí um exemplo disso a gente pode observar ele nas borrachas. Eu posso ter o caso onde eu tenho o polibutadieno cis. Aí no caso do cis, do polibutadieno cis, os átomos de hidrogênio vão estar do mesmo lado da minha dupla ligação. E no caso do polibutadieno trans, o trans 1,4-butadieno, eu vou ter os átomos de hidrogênio em planos diferentes em relação à minha dupla ligação. Isso tem impacto em propriedade? Tem. Assim como a ramificação, vamos fazer um exercício aqui de pensamento. No isômero cis, como os átomos estão no mesmo plano, estão do mesmo lado da minha ligação dupla, carbono-carbono, eu consigo organizar eles muito mais fácil, essa minha estrutura. Como eu consigo organizar ela muito mais fácil, é muito mais fácil eu empacotar essa minha macromolécula. E isso vai levar, então, a uma maior cristalinidade. Normalmente, os polímeros que apresentam isomerismo geométrico do tipo trans, eles têm uma menor capacidade de cristalização, o que vai levar a estruturas bem mais amorfas. E essa capacidade de cristalização em polímeros é muito importante, porque uma coisa, quando comparado aí com outras classes de materiais, é eu pegar um elemento metálico, por exemplo, ferro, e pegar aqueles átomos e organizar eles, e empacotando, porque eles são bem pequenininhos. Outra coisa é eu pegar uma macromolécula, que tem aí uma massa molar de 1 milhão de gramas por mol, né, por exemplo, e tentar organizar isso, é bem mais difícil, né? E aí, se eu conseguir tornar essa capacidade de empacotar mais fácil, vai me permitir a produção de materiais com porcentagens cristalinas mais significativos, que vai alterar drasticamente várias propriedades, óticas, elétricas, mecânicas, térmicas, magnéticas, se for o caso, e por aí vai fora, né? Em materiais poliméricos eu tenho também o estereoisomerismo. Aí, nesse caso também do estereoisomerismo, ele tem significado nos polímeros vinílicos, né, onde eu tenho os grupos substituintes. Quando eu tiver os grupos substituintes todos do mesmo lado da minha cadeia, eu digo que eu tenho polímeros isotáticos. Quando eles estão em lados alternados da minha cadeia, eu tenho polímeros sindiotáticos. E quando eles não apresentam ordem nenhuma, em cada momento da cadeia, em cada ponto da cadeia eles estão numa posição diferente, aí eu digo que meus materiais são atáticos. Novamente aí fazendo associação, né, para seguir uma sequência de raciocínio aí com a cristalização, quando eu consigo organizar mais fácil a minha cadeia, ou seja, todos os grupos substituintes estão do mesmo lado, eu vou conseguir produzir cristais de forma mais fácil. Isso vai aumentar a cristalinidade da minha amostra.
Quando eu não consigo organizar mais fácil, eu apresento uma estrutura bem mais desorganizada, aí eu vou ter, então, nessa situação, um polímero bem mais amorfo. Então, se a gente pensar em uma sequência de estereoisomerismo, o isotático ele é considerado um material polimérico com maior probabilidade, maior porcentagem cristalina. O sindiotático ele vai ter uma cristalinidade intermediária e o atático vai ser o mais amorfo dos três. E isso pensando num material polimérico com a mesma estrutura química, né? Então, tipo polipropileno, que aí o grupo substituinte do hidrogênio ali seria o metil. Se eu pegar um polipropileno isotático, ele vai ter maior cristalinidade que o sindiotático, que vai ter maior cristalinidade ainda do que o atático. Beleza? Outro ponto importante para a gente refletir é sobre conformação, né? Aí essa conformação da minha cadeia polimérica, ela vai permitir várias também capacidade de cristalização e vai impactar em várias propriedades aí. Por que eu estou me referindo à conformação? Porque além de eu ter todos esses isomerismos, vamos imaginar lá um polímero que seja composto por, na cadeia principal ali, átomos de carbono. Eles estão ligados entre si. Então, poliestireno, né? Então, aí tem o anel aromático ali como grupos substituinte, né? Ali do hidrogênio. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter que respeitar a ligação carbono-carbono no sentido geométrico. O que eu estou querendo dizer? Toda ligação covalente, se vocês lembrarem, ela é direcional, é uma característica de todas as ligações covalentes. Então, o que eu estou querendo dizer é que no caso da ligação carbono-carbono, por exemplo, ela vai ter aí mais ou menos um ângulo de aproximadamente 109 graus, 28 minutos ali, entre um átomo de carbono e outro. Só que isso a gente está imaginando no plano. Se eu imaginar no espaço, respeitando os 109 graus, eu vou ter uma certa flexibilidade ali, podendo sair ou entrar no plano, mantendo esses 109 graus aí na ligação carbono-carbono. Porém, a tendência natural é eu tentar afastar o máximo possível os anéis aromáticos, né, os grupos substituintes, para que eu consiga encontrar uma maior estabilidade termodinâmica. E aí o que eu estou querendo dizer com conformação vai ser exatamente essa posição que eu vou conseguir obter a partir dessas organizações de cada mero. Eu vou ter posições onde eu vou ter níveis energéticos menores, e esses níveis energéticos menores vão configurar em situações onde eu tenho maior probabilidade de eu encontrar minha cadeia em relação a condições, a conformações onde esses grupos substituintes estão mais próximos possível uns dos outros. E aí, nesse caso, eu vou ter uma menor probabilidade de ocorrência. E aí eu tenho, então, com isso, conformações preferenciais da organização da minha cadeia no espaço, né? Então, aí vocês têm que parar de pensar somente no plano e encarar no espaço. Isso tem uma relevância e uma aplicação? Claro que tem, né? Porque isso também vai impactar na capacidade de cristalização, na forma como a gente vai processar o nosso material polimérico para obter produtos e também nas propriedades diversas desse material polimérico, né? Por quê? Porque nem todas as conformações são energicamente favoráveis, né? Nem todas elas vão ser preferenciais. Eu vou ter casos onde eu vou ter uma maior distância entre os grupos substituintes, e eu vou ter casos onde eu vou ter uma maior aproximação entre os grupos substituintes. Onde eu tiver uma maior aproximação do grupo substituinte ou da macromolécula ali, eu vou ter um nível energético maior, ou seja, a probabilidade dessa conformação existir é menor do que em casos onde eles estão mais afastados, né? Como exemplos aí. Exemplos de conformação da minha cadeia polimérica, né? A gente vai discutir isso também ao longo do curso, em outras aulas aí. Eu posso ter a condição onde a cadeia se encontra enovelada, né? A gente fala então que eu tenho um emaranhado da cadeia polimérica. Um exemplo que eu gosto de dar para essa conformação da cadeia polimérica aqui, em nível macroscópico, para ajudar na visualização, é um novelo de lã, ou antigamente os telefones fixos, né, que eles tinham aquele cabo que é todo em espiral, aquele emaranhado de cabo ali é um exemplo,
ou quando você pega o fio de fone de ouvido do celular, coloca no bolso e ele vira aquele emaranhadinho ali. Aquilo ali seria uma cadeia polimérica enovelada, né, se a gente pensasse em nível molecular. Eu posso ter condições onde eu vou apresentar uma certa organização dessas cadeias. Aí, nesse caso, eu poderia ter estruturas, por exemplo, do tipo helicoidais ou do tipo zigue-zague planar. E aí, nesse caso, eu já estou começando a conseguir ter uma organização das minhas cadeias. E aí, eu estaria, então, por exemplo, no zigue-zague planar, tendo a capacidade de, através dessas conformação aqui, explicar alguns processos de cristalização, né? E de células unitárias poliméricas. E esse controle da massa molar é muito importante, né? Por quê? Por exemplo, polímeros com material polimérico, né? Ele vai ser primeiro, né? Eu quero mais uma vez reforçar. Ele vai ter que ter uma massa molar mínima para ser considerado polimérico. Não existe um valor fixo, né? Alguém pode falar, é de 100, de 10 mil a 100 mil gramas por mol, mas isso é bem relativo. Eu posso ter casos que eu tenho materiais poliméricos abaixo de 10 mil gramas por mol. Exemplo disso, próprio politereftalato de etileno, em alguns casos ele tem massa molar abaixo de 10 mil gramas por mol. E quando eu só que, com certeza, mesmo que ele apresente uma massa molar abaixo de 10 mil gramas por mol, primeiro, ele apresenta a unidade de repetição bem definida, isso aí a gente nunca vai abrir mão. E segundo, mesmo apresentando essa baixa massa molar, as suas propriedades não vão variar com a adição ou remoção de uma unidade de repetição, de um mero. Agora, no caso de um oligômero, eu já tenho sim essa variação em termos de propriedade, né? Ele estaria ali com uma pequena variação. Grandes variações de propriedade em relação à massa molar, aí a minha estrutura nem é oligomérica ainda não, ela seria uma molécula simples, né? E essa questão da massa molar, ela vai definir para nós vários pontos mesmo. Na indústria, é bem comum a gente precisar pensar nessa massa molar. Por que a gente precisa de saber a massa molar na indústria, por exemplo? Para poder conseguir definir como processar aquele material polimérico. Para saber, por exemplo, será que se eu pegar esse material polimérico e aumentar a temperatura, ele vai adquirir uma capacidade de fluir a ponto dele preencher o meu molde mesmo complexo e com isso gerar uma peça extremamente sofisticada? Uma coisa é eu produzir uma caneca, outra coisa é eu produzir por exemplo, uma peça bem detalhada, cheia de partes para a indústria automobilística. Vai ser bem diferente. E aí, porém, a determinação, como a gente vai ver nas aulas futuras, da massa molar é bem difícil e, às vezes, bem cara. Por isso, a indústria criou um conceito que eles chamam de índice de fluidez. O que é o índice de fluidez? Ele é um conceito, né, que segue uma norma, a ASTM, né, e tem também uma norma ABNT. Aqui no Brasil a gente tem a ABNT para o índice de fluidez. E o que ele vai corresponder? Eu vou pegar para cada material polimérico, a norma vai indicar em que temperatura que eu preciso colocar ele e sobre a ação de qual tensão, de qual pressão. Eu vou pegar o meu material polimérico, colocar ele numa temperatura na qual ele consiga fluir. Então, assim, eu consigo determinar índice de fluidez de um termofixo? Não, só dos termoplásticos, óbvio, né? Só eles vão conseguir fluir. E aí eu vou colocar esse material polimérico numa temperatura na qual ele consiga fluir, sob a ação de uma tensão padronizada da norma, e eu vou avaliar, depois de 10 minutos, quanto de massa conseguiu, né? Qual a quantidade pesar numa balança, qual a quantidade de material polimérico conseguiu fluir e passar por um orifício de geometria definida. E aí, quando eu conseguir ter um material polimérico que tem um maior índice de fluidez, ou seja, conseguiu fluir mais, o que vai acontecer? Ele vai, quando eu pesar, vai dar um valor maior.
Se ele está conseguindo fluir mais, a associação que a gente faz é qual? Que ele vai apresentar uma menor massa molar, porque estruturas com menores massas molares, vamos imaginar lá o emaranhado da cadeia polimérica, né, a cadeia polimérica enovelada, estão fazendo associação aí com o foninho de ouvido de vocês, se eu tiver um foninho curtinho, o emaranhado é pouquinho, então ele vai conseguir fluir bem facinho ali, ele não vai ter nenhum enrosco a nível molecular. Agora, quando eu tenho um emaranhado muito grande, uma parte começa a amarrar na outra, né? Se começa a amarrar, não é o conceito certo, né? Começa a formar alguns nós ali e o processo de movimento daquilo começa a ficar um pouco mais difícil, dificultado. Com isso, então, se a gente for olhar, né, através do índice de fluidez, o material começa a ter menores índices de fluidez, o que quer dizer que ele tem uma menor massa que conseguiu escoar, né, sobre a ação daquela tensão numa dada temperatura durante 10 minutos. Dependendo do valor de massa molar que o material polimérico apresentar, essa capacidade de fluir, a gente não consegue nem perceber ela durante 10 minutos. Ele flui tão pouco que durante 10 minutos a gente não iria conseguir pesar nada, não ia conseguir identificar nenhuma massa ali. Nesse caso, processos do tipo extrusão, injeção não são recomendados, porque o material polimérico ele não flui o suficiente para escoar pelo molde, por exemplo, né? E aí, exemplo disso seriam os polímeros de ultra alta massa molar, como o polietileno. Então, um polietileno aí de baixa densidade, alta densidade, que tem uma massa molar média, né? Ele vai conseguir ser processado tranquilamente por extrusão e injeção. Já o mesmo polímero polietileno, que apresente aí uma massa molar muito alta, então ultra alta massa molar, aí eu estou querendo dizer na casa de milhões de gramas por mol, ele vai ter a sua capacidade de fluir muito reduzida e com isso vai me dificultar muito o processo de extrusão e injeção, inclusive inviabilizando para esse material polimérico aí, né, que é o polietileno com essa massa molar muito elevada. E aí, mais uma vez, eu friso aqui para vocês, né, que as cadeias poliméricas não são de todo tamanho, numa mesma peça. Por exemplo, se você olhar aí a tampinha da sua caneta, a tampinha da sua caneta, ela não tem todas as cadeias com o mesmo tamanho, ou seja, com a mesma massa molar. Isso vai fazer com que a gente tenha, então, essa distribuição. Isso acontece porque durante o processo de polimerização, eu vou ter condições onde eu vou ter cadeias maiores e cadeias menores, né? E aí, com isso, eu vou poder apresentar, então, diferentes formas de se expressar minha massa molar. Uma delas, por exemplo, é a massa molar aritmética média, né? Onde eu vou expressar a quantidade das minhas cadeias através da minha média ali da distribuição normal. Uma outra forma é a massa molar ponderal média. Na prática, a massa molar ponderal média ela vai apresentar um valor um pouco superior do que a massa molar aritmética média. Então, é muito importante você indicar qual a forma que você está usando para definir sua massa molar, né? Se é a aritmética média, se é a ponderal média, porque para um mesmo polímero ele vai apresentar esses valores aqui diferentes. E aí eu sugiro vocês fazerem alguns exercícios que ajudem vocês a fixar como calcular essas massas molares, né? Se vocês procurarem na literatura aí, vocês vão encontrar alguns exemplos interessantes para fazer, fica a sugestão. Inclusive exemplos resolvidos para ajudar a fixar. E um conceito importante também que eu quero trazer aqui é o conceito de polidispersividade. O conceito de polidispersividade é a forma que a gente tem de expressar matematicamente essa distribuição de cadeias. Por quê? Como existe essa diferença, né, matemática entre a massa molar ponderal média e a massa molar aritmética média, dependendo da forma de polimerização, eu posso ter casos onde eu consigo obter cadeias com massa molar o mais próximo possível uma da outra. Nesses casos, se eu fizesse uma razão entre a massa molar ponderal média e a massa molar aritmética média, eu teria um valor próximo a 1. Se eu tiver uma situação onde todas as cadeias têm o mesmo tamanho,
o índice de polidispersividade do meu polímero seria igual a 1. Quanto maior o índice de polidispersividade, ou seja, quanto maior essa razão entre a massa molar ponderal média e a massa molar aritmética média, maior vai ser, então, o nosso índice de polidispersividade. Eu tenho exemplos aí de polímeros que vão ter índices de polidispersividade tendendo a 1 e polímeros que têm um índice de polidispersividade próximos a 50. Cada caso vai ser um caso. E esses índices de polidispersividade, essas distribuições de massa molar, vão gerar situações onde eu tenho polímeros, por exemplo, com massas molares aritméticas médias talvez parecidas, mas comportamentos, propriedades e capacidade, forma de processar bem diferentes, né? Existem também outras formas de se definir massa molar, como por exemplo a massa molar Z média. A diferença dela para as outras é basicamente estatística e a massa molar também viscosimétrica média. Essa massa molar viscosimétrica média, ela não tem relação estatística com as outras, e ela foi obtida através de uma equação, ela pode ser obtida através de uma equação que a gente chama de equação de Mark-Rowan-Sakurada, que relaciona a viscosidade da minha solução polimérica, do meu polímero fundido, com algumas constantes, K e alfa. Essa massa molar viscosimétrica média a gente vai entrar em discussão nas próximas aulas. Pessoal, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.